A série é tributo à cidade natal, uma homenagem do portal Entre Textos à cidade de Barras do Maratauã, no Piauí, em seu segundo ano. Tenho a satisfação de receber hoje o historiador, advogado e ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, Reginaldo Miranda. Dr. Reginaldo Miranda vem ao longo de várias décadas realizando um substancial trabalho de pesquisa que envolve aspectos variados da história do Piauí, com ênfase na Constituição, com ênfase no estudo do genocídio contra indígenas no Piauí e em perfis biográficos de nomes representativos da história piauiense. Entre as suas publicações está o recente Piauienses Notáveis, esse é o primeiro tomo, publicado pela Academia Piauiense de Letras, pela coleção Centenário, corresponde exatamente ao volume de número 137. E entre as suas obras está também Memória dos Ancestrais, Parentes e Contraparentes, uma genealogia do sertão, um profundo estudo de famílias do sertão do Piauí, com abrangência que vai do Médio Parnaíba ao sul do estado. Um livro, portanto, de interesse de todos aqueles que têm origens familiares, sobretudo nessa região do Piauí. Dr. Reginaldo está aqui conosco para falar exatamente sobre a formação de Barras do Maratauã, com enfoque em alguns dos nomes representativos da vila de Barras do Maratauã, do período que antecede a constituição da vila e da vila de Barras do Maratauã. Boa tarde, doutor Reginaldo. Boa tarde, acadêmico Dilson Lages. Boa tarde aos ouvintes, especialmente a população de Barras, os interessados pela história dessa importante cidade do centro-norte do Piauí. Doutor Reginaldo, eu vou projetar aqui um arquivo com verbetes. Eu costumo chamar de verbetes os ensaios aqui que tem. Vou aqui fazer uma explicação sobre os ensaios, me permita, que tem, para além da função de agrupar informações de valor histórico, esses verbetes conseguem construir um panorama de um tempo, incorporando muito bem os conceitos ou a leitura que faz a história cultural. Por meio desses ensaios verbetes, nós compreendemos política, compreendemos cultura, compreendemos costumes. Então eu vou projetar esses verbetes para então que o senhor dê início à sua fala. O senhor inicia então a falar sobre Barras do Maratauã. Certo, acadêmico. Fique à vontade. Eu tenho me interessado, né, pela pesquisa da história do Piauí desde muitos anos, né, e pela história do Piauí colonial, né, nesse contexto de pesquisa, tenho procurado levantar as origens históricas das primeiras vilas, freguesias, vilas e cidades do Piauí. Entre essas, a cidade de Barras do Maratauã, né. Nesse artigo, eu resumi alguns dados de pesquisa, né, para discutir a história da fundação de Barras, né. Eu, assim, resumi esse artigo da seguinte forma, né, dizendo que a aprazível cidade de Barras, no norte do Piauí, antiga Barras de Maratauã, foi em suas origens uma fazenda chamada popularmente de Capela das Barras, né. Desde as suas origens, no princípio da colonização, ter iniciado em uma fazenda denominada, na verdade, de Barras, de propriedade do fazendeiro e coronel de ordenanças baiano Miguel Carvalho de Aguiar. Aí, no artigo, eu coloquei a denominação de Buritizinho, em homenagem ao pioneiro das pesquisas, né, da Fundação de Barras, que é um barrense ilustre, piauiense ilustre,
Davi Caldas, né? E ele diz que Barras começou uma fazenda chamada Buritizinho. Acontece, professor Dilson, que, segundo as pesquisas que eu fiz, documentação primária, documentação do início de Barras, né? Nós temos um relatório do conselheiro Francisco Marcelino de Gouveia, que é datado de 15 de novembro de 1762, que ele faz um levantamento de todas as propriedades, as sermarias, as propriedades rurais do Piauí, e já faz referência à Fazenda das Barras, com mais de 4 léguas de terra, quer dizer, desde o início com este nome. Então, segundo essa documentação, o que eu deduzo é que Buritizinho seria apenas uma localidade dentro desta fazenda. Então, quando começou o povoamento, a colonização dessa região de Barras, né? Evidentemente que aí foi um prolongamento da colonização do Piauí, aí dessa região do Piauí, que foi iniciada pelo mestre de campo Bernardo de Carvalho Aguiar, que veio pela Bacia do Puti e se situou com fazenda em Bitorocara, hoje Campo Maior, e foi conquistando essa região. Entre as muitas conquistas dele, ficou para o filho dele, que o acompanhou nessas diligências, né, nessas entradas, que foi Miguel Carvalho de Aguiar, que nós vamos falar sobre ele, e ele ficou com essa região aí. Depois que ele terminou a fase mais aguda do combate aos indígenas, aí por volta de 1725, né, aí ele vai se situar com fazenda aí em Barras, na Fazenda das Barras, né? E essa fazenda, eu estou só resumindo rapidamente, né, para depois nós falar com algum mais detalhe. Ele deixa em testamento para uma filha, chamada Ana, que ele ouve como uma escrava. Ela perde essa fazenda no Asta Pulpa, nos juízos ausentes de Oeiras, para Manuel Carvalho da Cunha, que deixa para um sobrinho. E aí tem toda uma história, né? Mas é isso, vamos por parte, né? Miguel Carvalho de Aguiar, aqui no artigo que eu coloquei, vamos dizer o seguinte: na primeira metade do século XVIII, que foi por volta de 1740, segundo o padre Cláudio Melo, teria Miguel Carvalho de Aguiar iniciado a construção da capela sob o oráculo de Nossa Senhora da Conceição, porém faleceu sem concluí-la. No que se refere ao nome da fazenda, em nossas pesquisas sempre encontramos referência à Fazenda das Barras, com mais de 4 léguas de terra e nunca Buritizinho, tendo recebido aquela denominação em razão de sua localização privilegiada entre 6 barras de rios e riachos, inclusive o Maratauã. Aliás, sobre esse último curso d'água, muito importante na economia do lugar, a primeira informação aparece na descrição do Piauí, do sertão do Piauí, o relatório do padre Miguel de Carvalho, redigido em 1697, com a grafia Marataim. Para nós, a origem etimológica dessa palavra nada tem a ver com o prefixo da palavra Maranhão, que significa Rio Grande, Rio Largo, que entra no mar. Foi o caso do Amazonas, que recebeu esse nome inicialmente, dado pelos espanhóis. Também a capitania do Maranhão, cuja enseada de São Luís, na Baía de São Marcos, onde deságua Itapecuru, é bastante larga. E Marataim, ou Marataon, hoje Maratauã, é muito pequeno. Acreditamos que a etimologia vem do tupi Maratauã, tem essa palavra tupi Maratauã, né? Que deu origem à palavra Maratauá, árvore cuja madeira é própria para a construção. É o significado dessa palavra Maratauã em tupi. Então é provável que naquele tempo existisse em seu vale muita madeira de lei, própria para a construção. Daí se originando o nome do rio. O nome não tem a ver com o rio, e sim com a mata ciliar, pois em tupi tudo que se relaciona com rio tem i. Daí Piauí significa Rio dos Piaus. Seria, pois, Maratauã, rio que corre entre matas verdejantes de madeiras nobres. E isso é fácil acreditar, porque imagine só que uma região fértil dessa, com vários cursos d'água, é muito natural que tivesse na mata ciliar muita madeira nova, madeira de lei, né? Que foi o que originou o nome do lugar, Maratauã. É a origem mais plausível que eu encontrei para o nome daí, né? Ser Barra de Maratauã, o nome do rio, né? Do rio Maratauã, e dá nome ao próprio lugar, né? Barra de Maratauã. Nesse primeiro artigo aqui, vamos continuar aqui um pouquinho, a gente pode discutir o assunto. Pois bem, com o falecimento do pioneiro proprietário, foi a extensa fazenda rematada em praça no Juízo dos Ausentes pelo colonizador português Manuel da Cunha Carvalho,
que tomou para si a responsabilidade pela construção da capela, concluindo em 1759, com a ajuda de alguns fiéis e de missionários católicos, sendo Frei Manuel da Penha para uns, Padre Malagrida para outros. Olha só, esses Carvalho da Cunha são dos mais importantes colonizadores do Piauí. Eles chegaram inicialmente no termo de Parnaguá. Foi a família que fundou Parnaguá, né? O pioneiro dessa família foi Baltazar Carvalho da Cunha, que foi tesoureiro do Estado do Brasil. Ele sucedeu do Domingos Afonso Sertão na tesouraria do Estado do Brasil. Então, ele financiou a colonização, trouxe muitos sobrinhos do tempo de Parnaguá, e depois esses sobrinhos também vieram para o norte do estado. Veio o primeiro Manuel Carvalho da Cunha, que é tio deste Manuel da Cunha Carvalho, que vem ser tio de Manuel José da Cunha. Foram três que destacaram aí para essa região de Campo Maior e Barras, mas muitos outros ficaram, é uma família muito conhecida na região de Parnaguá, né, os Carvalho da Cunha. É uma família que é natural de Celorico de Barros. Eu escrevi um artigo sobre eles também, né? De Celorico de Barros, de Celorico de Bastos ao sertão de Parnaguá, né? Como são muitos esses colonizadores dessa família, eu achei interessante contextualizar na história do Piauí e ter essa turma aí, esses três que foram para o norte do estado. Então, veja só, Miguel Carvalho de Aguiar dá início à construção da capela por volta de 1740, segundo a pesquisa do padre Cláudio Melo. Com a morte dele, essa fazenda, por quê? Miguel Carvalho de Aguiar ele foi casado na Bahia, mas ele não viveu com a esposa. Pouco tempo depois separou-se, né? Incompatibilidade com a família dela. E veio para o Piauí com o pai, ajudar o pai nessas conquistas, solteiro, e teve, né, relacionamento com escravas, com índios e tal, e deixou uma filha de nome Ana, né, que ele lega esses bens para ela, né, para essa filha. Esta filha depois perdeu esses bens em execução de dívidas no Rio dos Ausentes de Oeiras. Exatamente quem arrematou foi esse Manuel da Cunha Carvalho, que fica sendo dono dessa grande, extensa fazenda das Barras, com mais de 4 léguas de extensão, e ele dá continuidade à conclusão da capela, que termina em 1759. Ambos deixaram legados, por exemplo. Ele deixou em testamento essas terras para seu sobrinho Manuel José da Cunha, mas deixou um legado de bens para a capela, né? Assim como também, professor Dilson, o Miguel Carvalho de Aguiar deixou 15 éguas na Fazenda Real para a capela, né? Para a produção ajudar, né, na manutenção da capela. E o Manuel da Cunha Carvalho deixou 150 contos de réis, que o sobrinho depois aplicou bem e transformou em mais de 200, né? E este Manel do José da Cunha, né? Depois ele vai doar a parte dele para a igreja. Por quê? Porque esta fazenda aqui, do Manuel da Cunha Carvalho, ele vendeu, ele esfacelou a fazenda. Ele vendeu esta fazenda para uma pessoa, eu vou até procurar aqui, professor Wilson, no livro, está aqui na Revista de Estudos Históricos e Geográficos do Piauí, eu localizei uma documentação que publiquei, que foi essa relação de todos os possuidores de terra do Piauí, feita exatamente por esse conselheiro, Francisco Passarinho de Gouveia, e ele diz o seguinte, só para a gente contextualizar e ficar bem explicado, quando chega aqui, por exemplo, Antônio da Costa Oliveira, tem uma fazenda, e depois de assim, o mesmo Antônio da Costa Oliveira possui mais uma porção de terra que terá pouco mais de légua de comprimento e quase outro tanto de largura, que era pertencente à fazenda da Barra, que ele vendeu Manuel Antônio da Fonseca. Veja só, senhor da fazenda, ele já propôs para Antônio da Fonseca. E o Manuel Antônio da Fonseca, o que é que diz sobre ele no relatório? Possui a fazenda da Barra com quase 2 léguas, por ter vendido a mais terra que a comprou Antônio da Costa Oliveira, como fica dito, a qual comprou Manuel da Cunha Carvalho, reservando este, que a tinha rematada em Praça dos Rios Ausentes desta comarca, para si, pouco mais de légua de terra, como logo se dirá. Aí veja só onde é que está a chave aqui. Manuel da Cunha Carvalho possui pouco mais de 1 légua de terra na dita fazenda das Barras, onde está uma capela de Nossa Senhora da Conceição, que não resta dúvida,
o que tudo era pertencente à mesma fazenda das Barras e do mesmo possuidor declarado. Qual é a leitura, a interpretação disso aqui? O Manuel da Cunha Carvalho arrematou no Juiz dos Ausentes a fazenda com mais de 4 léguas de extensão do Miguel Carvalho de Aguiar. Uma vez arrematada, ele vendeu 3 léguas para Manuel Antunes da Fonseca e reservou 1 légua para ele, exatamente a que ficava no entorno da Capela das Barras. E o Manuel Antunes da Fonseca vendeu pouco mais de 1 légua para o Antônio da Costa Oliveira e ficou com quase 2 léguas, né? É isso. Então, vejam só. 3 léguas de terra foram vendidas a Manuel Antônio da Fonseca. E ele vendeu pouco mais de 1 légua para o Antônio da Costa Oliveira. Aí eu lhe pergunto, por que é que o Antônio da Costa Oliveira e nem Manuel Antunes da Fonseca aparecem nos relatos da história de Barras? Exatamente, na minha visão, professor Dilson, porque a terra que eles adquiriram não é a que deu origem a Barras. Você vê só, nós estamos falando aqui de uma fazenda com mais de 4 léguas de extensão. Então, que foi vendida foi a terra adjacente para eles. O núcleo, e que ficou fundado de 1 légua de terra, onde existia a capela ao centro, a capela de Nossa Senhora da Conceição. Ela somente passou das mãos de Miguel Carvalho de Aguiar para essa sua filha Ana, a vida com a escrava, que logo em seguida perdeu, não chegou, né, nem a conseguir bem regularizar. Por que eu digo isso dessa Ana? Porque está no testamento do Miguel Carvalho de Aguiar, né? Peça essa que hoje é conhecida, já foi publicada por outros autores. Então, quem fica de dono da fazenda, na verdade, vai ser o Manuel da Cunha Carvalho, dessa área que originou a cidade de Barra, que é exatamente a Capela da Barra. Aí, veja só, a grande fazenda de 4 léguas de extensão, que era chamada Fazenda das Barras, com o desmembramento, pelo menos na documentação que está aqui, a área desmembrada continua sendo chamada de Barra no singular. E a área remanescente ficou chamada de Capela das Barras, né? Então, é isso aí. Quer dizer, são essas 2 pessoas aí. Então, o Miguel Carvalho de Aguiar dá início à construção da capela por volta de 1740, e o sucessor dele, o Manuel Carvalho da Cunha, né? Ele concluiu a capela 19 anos depois, em 1759. Pronto, esse aqui é um ponto que a gente já vai amarrando os 2 principais fundadores de Barras, né? Depois, com a morte, né, com o óbito de Manuel da Cunha Carvalho, que faleceu em 8 de dezembro de 1776, ele deixou essa parte aqui, que era exatamente a área remanescente dele, a Capela das Barras, para o seu sobrinho Manuel José da Cunha, né? Quer dizer, Manuel José da Cunha vai passar a ser o quê? A terceira pessoa mais importante na fundação de Barras, né? E ele quem vai doar a terra à igreja, né? Os 2 primeiros construíram. O Miguel Carvalho de Aguiar começou a construção, Manuel da Cunha Carvalho concluiu, e o Manuel José da Cunha administra esse patrimônio, e ao falecer em 2 de abril de 1804, ele deixa essa terra doada à igreja. Então, é o terceiro nome importante, quer dizer, a Barra foi fundada, né, em diversas etapas, tendo em cada etapa um protagonista, né? Então, o terceiro grande protagonista é exatamente o Manuel José da Cunha, que era sobrinho do Manuel da Cunha Carvalho, e é quem doa as terras à igreja, né? Essa aí, 1604, está vencida essa fase. Aí eu estou vendo aqui que você já projetou aqui o Manuel José da Cunha, e nós podemos falar um pouco sobre ele, né? Ele foi um personagem importante, né, na história de Barra, não só na história de Barra, como na história do Piauí. Ele veio para o Piauí, né, a chamado de seu tio, né, o Manuel da Cunha Carvalho, ajudou ele, que o Manuel da Cunha Carvalho não teve filhos, e ajudou o tio na fundação de fazendas, né, na manutenção dessas fazendas. O tio já havia casado com a Castelo Branco, né? E ele vai casar com a sobrinha da tia Fim, né? Vai casar com outra Castelo Branco. E então, por isso mesmo, que além de ele ser sobrinho da
do Manuel da Cunha Carvalho, passa a ser esposo de uma sobrinha da esposa dessa Castelo Branco, e ele é dessas terras, né? E ele exatamente, para não ficar repetindo, ele é quem doa as terras para a igreja. Mas esse Manuel José da Cunha, professor Dilson, ele vai protagonizar um caso interessante no Piauí, né? Depois que ele ficou viúvo, né, um viúvo muito rico, com um grande patrimônio, ele vai celebrar uma coisa inédita, né? Um contrato de esponsalício, né? Com a filha do Manuel Antônio da Silva Henriques, né? Em Parnaíba. Veja bem aí, projetei um pouquinho. Tendo ficado viúvo em 1802, mais abaixo um pouco, né? Mais abaixo um pouco. Tá aqui é só sua esposa, né? Vamos aqui é a esposa dele, a primeira esposa. Inácia Tereza Pereira Castelo Branco, filha do abastado fazendeiro e capitão Francisco da Cunha Silva Castelo Branco, que é um personagem importante da história do Piauí também, um rico fazendeiro de Campo Maior, né? Eu fiz o perfil dele também para esse livro Piauienses Notáveis, né? Mas ele ficou viúvo, né? Ela faleceu e no ano seguinte, é isso aqui. É um fato interessante. Tendo ficado viúvo em 1802, no ano seguinte, Manuel José da Cunha vai protagonizar um contrato esponsalício com uma menina de 9 anos de idade, contando ele já com 45. Tudo por conta de cobiça do rico patrimônio do Nababo pelo pai da menor. No caso do pai da menor, eu falei assim, o ganancioso capitão Manuel Antônio da Silva Henrique. Esse Manuel Antônio da Silva Henrique era um rico empresário de Parnaíba, primo do Simplício da Silva, né? O contrato foi celebrado em 27 de dezembro de 1803, na cidade de Parnaíba, e previa, entre outras cláusulas, que o casamento fosse celebrado na forma do Concílio de Trento, tão logo a menor Matilde Nonata Angélica da Silva completasse a idade de direito. Aí vamos lá, ele já estava doente, né, quando ele celebrou esse contrato. Então, que se o contraente falecesse antes de ser celebrado o matrimônio, fazia pura, especial e irrevogável doação à contraente da ameação de todos os seus bens, móveis, imóveis, herança, ações efetivas e futuras, assim como a constituir herdeiro universal dos seus bens, depois de cumpridas as suas disposições e legados. E no caso do contraente se recusar a prosseguir no matrimônio, ficaria obrigado a pagar a título de dote a quantia de 8 contos de réis. Bom, de fato, esse matrimônio não pôde ser consumado, porque o contraente varão faleceu em 2 de abril de 1804, um ano e pouco, 2 anos, antes de 2 anos depois do contrato, né? Ele faleceu o senhor Eugênio Conceição, situado na referida Vila Senhor da Parnaíba. Veja só, esse engenho dele era lá de Parnaíba, mas muito próximo de Barras, porque Barras fazia parte do município de Campo Maior, né? E já estava próximo das fronteiras, porque a fazenda dele, que ele estava residindo, ele não estava residindo em Barras, estava residindo nessa fazenda onde ele faleceu, né? Mas devia ser muito próximo de Barras, né? Só que já do lado, aí seria de Parnaíba, né? O óbito ocorrendo assim, apenas 3 meses depois de celebrado o contrato, só 3 meses. Demonstra que o noivo já se encontrava enfermo, sendo essa uma arrumação entre este e o pai da menor, 2 velhos amigos e parceiros de negócio. Falecia Manuel José da Cunha com apenas 45 anos de idade, muito jovem, deixando em testamento meia légua de terras na fazenda das Barras, no entorno da capela, para a igreja sob o horário Nossa Senhora da Conceição. Também todo o gado vacum e cavalar que nela se achasse com seu ferro. Teve seu corpo sepultado nesta capela de que fora benfeitor lá nas Barras, evidentemente. Aí eu transcrevo nesse artigo todo o contrato esponsalício, né? Mas eu achei interessante esse personagem, porque é um contrato raro, eu não conheço nenhum outro nesse sentido, assim, né? Tem previsão legal nas ordenações, né? Do reino, da égua, Filipinas, né? Mas eu só conheço, de fato, esse contrato, né? Achei muito interessante, por isso até transcrevo esse artigo. De forma que esse aí foi a pessoa também muito importante, é o terceiro nome importante na Fundação de Barras, porque ele é quem vai doar a terra à igreja, e a terra que serve de patrimônio para a fundação da cidade, né? Quando ele falece, evidentemente, que existe estudo, já que já fala que Barras tinha 8 casas residenciais, né?
Então, era o início da povoação, né? Miguel Carvalho de Aguiar, Manel da Cunha Carvalho e Manuel José da Cunha são três figuras, as três primeiras e principais da fundação de Barras, né? Que depois vai ser complementado recentemente com José Carvalho de Almeida. Entre Manuel José da Cunha, entre Manuel José da Cunha e José Carvalho de Almeida, tem o sogro do José Carvalho de Almeida, que é o Francisco Borges Leal, né? Que foi administrador desse patrimônio, né? Que foi doado. Ele dá início à povoação, por exemplo, ele começa, segundo o estudo essa aqui já estou vendo em Davi Caldas, né? O Francisco Borges Leal, ele orienta no arruamento, né? No arruamento da cidade de Barra, do centro, né? Na disposição, que ali já tinha 8 casas, quando o Manuel Zé da Cunha faleceu, e já havia a intenção de se organizar realmente uma comunidade, principalmente depois da doação, né, da terra para a igreja. Então, este é um ponto importante, né? Aí o Francisco Borges Leal, ele vai orientar sempre no arruamento, né, no início da povoação. É muito curto, ele vai ficar na gestão apenas até 1819, né, quando o José Carvalho de Almeida assume, né, assume a administração dos bens da igreja da Capela de Barras, né, que aí é outro personagem que nós merece nossa atenção. Certo. Eu coloquei aqui sobre o José Carvalho de Almeida, né? Assim, nos primórdios da povoação das Barras, aqui é só resumindo essa história que foi falada, né? Nos primórdios da povoação das Barras e da construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, que deu princípio ao lugar, figura ilustres nomes de nossa história, sendo os três principais pioneiros: Miguel de Carvalho Aguiar, que iniciou sua construção, deixando uma dotação equíneos para sua manutenção. Foi aquelas 15 éguas que ele deixou, né, com a produção, ajudar na manutenção da capela, lá na Fazenda Real. Manuel da Cunha Carvalho, que a concluiu e também deixou para a mesma uma dotação pecuniária, como abordamos há pouco, e Manuel José da Cunha, sobrinho deste último, que doou para a igreja meia légua de terras em seu entorno, assim como os animais de seu ferro que nela se encontrassem. Estavam, assim, lançadas as bases de fundação do núcleo urbano, que em 1804, quando o falecimento deste último, contava com apenas 8 casas residenciais, sendo 6 cobertas de palha e 2 de telha, sendo que uma destas era reservada para a hospedagem daquele benfeitor quando vinha a povoação. Porque como nós morávamos na fazenda, né? E quando ia a povoação, evidentemente que tinha a casa dele lá na fazenda dele, né? No entanto, o povoamento do lugar teve grande impulso por volta de 1814, quando o fazendeiro Francisco Borges Leal, que sucedeu Manuel José da Cunha na administração da capela, ali edificou residência e orientou em seu arruamento, desde então recebendo novos moradores que construíram diversas casas de telha. É interessante, né, a gente situar aqui, assim, porque a importância também da família Castelo Branco na história de Barras, porque tanto Manuel da Cunha Carvalho quanto Manuel José da Cunha eram casados na família Castelo Branco. Era uma família que estava bem situada aí na região. E o Francisco Borges Leal era um legítimo Castelo Branco. É porque ele só traz o nome do pai, né? A mãe era Castelo Branco. Então, ele era irmão do cônego Antônio Borges Leal, que, inclusive, Miguel Borges e alguns escritores escrevem o nome dele como Antônio Borges Leal Castelo Branco. Mas, de fato, era Antônio Borges Leal, como eu tive a oportunidade de pesquisar em documentação, escrevi um artigo recentemente, um verbete sobre ele, né? Mas é isso aí. Então, o Francisco Borges Leal, né, foi sucessor de Manuel José da Cunha na administração do lugar, né? E teve essa importância de orientar no arruamento, né? Então, também é uma figura importante, o quarto nome importante na fundação de Barras. Em 22 de agosto de 1819, em sucessão ao sogro, assumiu o fazendeiro José Carvalho de Almeida, administrando a capela e seu patrimônio, desde então provocando um impulso no progresso do lugar. José Carvalho de Almeida também era Castelo Branco, casado com a prima, né, filha do Francisco Borges Leal. Por fim, permanecendo no exercício desse cargo por vários anos, José Carvalho, em 14 de julho de 1831,
lançou os fundamentos de uma nova capela, hoje matriz, ficando a antiga contida no recinto desta, a qual já ameaçava ruína e foi demolida em 1835. Né? Isso aí você está vendo a história da construção, quer dizer, é uma comunidade católica, uma comunidade religiosa, uma comunidade católica cuja fundação gira todo o tempo em torno do catolicismo e da veneração a Maria, sob a evocação de Nossa Senhora da Conceição, né? Desde o início, desde o primeiro, com a capela, com a construção da capela, com a doação da terra à igreja, e agora o quinto fundador, assim, o quinto nome importante de Barras, também aqui já erigindo, por quê? Porque desde quase 95 anos, né? A igreja em 1885 foi demolida, e nós temos documentos aqui, essa pesquisa do padre Cláudio Melo, que foi iniciada a construção em 1740, então 95 anos, quase um século depois. Né? É isso. No bojo desse progresso, foi erigida em sede de distrito de paz pela lei provincial de 1836, freguesia em 1839, vila em 1842. Barras, precisa dizer, todos sabem, Barras é uma das primeiras vilas do Piauí. Né? Piauí teve a fundar primeiramente Oeiras, depois fundaram as 6 vilas, que é Parnaguá, Jerumenha, Valença, Marvão, Campo Maior e Parnaíba. Aí depois veio uma segunda fase de emancipação de algumas freguesias, que foi exatamente no tempo que foi fundada a Vila do Puti, a Vila de São Gonçalo, a de Jaicós, a de Príncipe Imperial, hoje Crateús, e a de Piracuruca. Né? Aí na terceira, né, nessa terceira fase, é exatamente que entra a povoação das Barras. Né? Aquelas foram fundadas em 1832, 10 anos depois, Barras, né? Também é levada à vila, de forma que Barras está entre as primeiras municipalidades do estado do Piauí, das mais antigas. Né? José Carvalho de Almeida, ele nasceu em 1770, no sítio do Meio, Vale do Longá, sendo filho de Antônio Carvalho de Almeida, o Moço, e de Ana Maria da Conceição Rodrigues, nascido em Ara, do atual município de Batalha. Aqui eu faço aqui até a genealogia dele, né? Como eu falei que era Castelo Branco, é importante dizer isso, que ele era neto paterno do capitão Antônio Carvalho de Almeida, o velho, que era português, e Dona Maria Eugênia de Mesquita Castelo Branco, esta neta de Dom Francisco de Castelo Branco. Né? Então, é esta aí a origem genealógica desse fundador. Né? Então, ele foi a figura, depois dessa fase, muito importante já nessa fase de Barras província, né? Na província de Barras, como seu líder principal, líder político, econômico. Né? E nesse relato que eu faço aqui, está aqui, por exemplo, nessa passagem, né? Que ele era herdeiro de muitas fazendas, em que considerava rebanho bovino e cavalar. Desde cedo, José Carvalho de Almeida dedicou-se à atividade pecuária, criando seus rebanhos no Vale do Rio Longá e adjacências. Como demais criadores de seu tempo, vendia anualmente as crias de vacas de descarte para a renovação do rebanho e manutenção das fazendas, porque os fazendeiros faziam as vendas anualmente, né? Iam para as feiras da Bahia, de Pernambuco, e essa turma aí do norte do estado, eles iam mais para as fazendas do Maranhão, né? Então, de Parnaíba, de São Luís, do Maranhão, né? Então, é isso, ele vendia essas fazendas aí exatamente seu rebanho, principalmente e depois nas encharqueadas da Parnaíba, né? De Domingo Dia da Silva e Simplício Dia da Silva. Sim, também aqui sobre a carreira militar dele, né? Desde cedo ingressou na carreira militar, sentando no praça de soldado de um dos regimentos, que primeiramente nós falamos nessa construção dele em Barras, essa importante da construção de Barras, também na sua vida econômica, aqui é um pouco da carreira militar dele, né? Desde cedo ingressou na carreira militar, assentando praça de soldado de um dos regimentos de nossa capitania, prestando serviços em seu distrito, então pertencendo ao termo de Campo Maior, que Barras, antes de ser emancipado em 1852, evidentemente, pertencia a Campo Maior. Porém, em 1793, em face da guerra que se desenrolava na Europa, foi destacado por 2 vezes pela Junta de Governo do Piauí para diligenciar na Praia da Pedra do Sal, no termo da vila de São João da Parnaíba. É que o delta parnaibano poderia ser um dos pontos de ataque das forças francesas, a fim de dominar a região, o que, felizmente, não se verificou. Né? Aquele contexto daquela guerra de França contra a Inglaterra, Portugal aliado à Inglaterra,
e sempre sua preocupação de invasões francesas no litoral leste-oeste do Brasil, né? Prosseguindo sua carreira e sua atividade militar, em 1797, ele foi convocado pelo governador D. João de Amorim Pereira para servir de diligência na cidade de Oeiras, em cuja missão permaneceu por 47 dias. É um histórico da vida militar dele, né? Em princípio do ano de 1815, recebendo ordem do governador Baltazar de Vasconcelos, esteve novamente destacado naquela cidade pelo tempo de 35 dias. São registros de seus assentamentos militares, né? Voltou na Pedra do Sal, né? A promoção dele para alferes, né? Do Regimento de Infantaria e Milícia de Campo Maior. Vamos para frente. Por fim, neste ano, foi bastante proveitoso para a sua carreira militar. Foi promovido a posto-tenente na 4ª Companhia, em 13 de setembro de 1815, né? Em 1823, quando se travou a Guerra da Independência, ele esteve destacado na povoação do Puti, hoje cidade de Teresina, sem receber soldo. Em face desse serviço, no ano seguinte, foi promovido ao posto de capitão pelo brigadeiro Manuel Souza Martins, depois visconde da Parnaíba. No exercício desse posto militar, passou 27 anos, quer dizer, ele angariou essa promoção exatamente porque foi uma figura importante na luta da independência, né? Na Guerra do Fidié, na Guerra da Independência, né? Ajudou com o seu contingente de base, e por isso mesmo ele conseguiu essa promoção, né? Na carreira política, ele deu sequência ao trabalho do sogro no Partido Conservador, participando de alguns pleitos e elegendo correligionários. Foi eleito por algumas vezes para vereador de Campo Maior, do qual pertencia ao termo de Barras, inclusive ao tempo da Guerra da Independência, que ele era vereador de Campo Maior, quando presidiu o Senado da Câmara. Nessas circunstâncias, atendendo a ordens da Junta de Governo, procedeu à sindicância para apurar o fabrico de pólvora por parte de Lourenço de Araújo Barbosa. Concluiu que o acusado não praticou qualquer ilegalidade. Quem conhece a história do Piauí sabe que Lourenço de Araújo Barbosa foi um personagem importante em Campo Maior, né? Naquele movimento que originou a independência, né? E aqui ele sendo acusado de fabricar pólvora para alguma rebelião, né? Foi exatamente José Carvalho de Almeida que foi destacado para investigá-lo e, evidentemente, como ele também era pró-causa do Brasil, né? Concluiu que não houve, né? Concluiu pela isenção de Lourenço de Araújo Barbosa. Aqui mais à frente, sobre a trajetória desse importante barrense, José Carvalho de Almeida, né? Eu notei da seguinte forma, né? Que com a elevação de Barras à categoria de vila, foi ele nomeado através de portaria de 11 de novembro de 1841 para subdelegado de polícia, o primeiro que teve aquele distrito, quer dizer, foi o primeiro delegado de polícia de Barras, no posto do cargo em 9 de dezembro de 1942, perante a Câmara Municipal. Por fim, na carreira militar, foi promovido ao posto de coronel, comandante superior da Guarda Nacional, em 1850, pelo presidente José Antônio Saraiva. Em 1800, passou 13 anos nesse exercício, né? Sendo reformado nesse posto em 1863. Sobre a vida familiar dele, evidentemente, que eu já falei, mas só relembrando que ele foi casado com a prima Francisca Castelo Branco, filha do Francisco Borges Leal, que foi, como já foi dito, foi importante personagem também que antecedeu na fundação da administração do bem da capela, né? E na orientação do arruamento da cidade, e, por fim, na fundação de Barras, né? Aí tem a relação de seus filhos, né, que ele deixou, né? E ele faleceu, né? Aqui um pouquinho, aqui descendo aqui, né? Que ele faleceu, o coronel José Carvalho de Almeida, em 30 de maio de 1869, na vila de Barras, sendo o corpo sepultado no dia seguinte no cemitério da Confraria Nossa Senhora da Conceição, daquela vila, ou cidade de mesmo nome, embora fosse seu desejo ter sido sepultado na igreja por ele construída. Foi um grande benemérito da cidade de Barras e da Igreja Católica, ao edificar templo religioso, custeando em parte as despesas e promovendo o desenvolvimento de sua terra. Deixou um nome honrado e numerosa descendência. Sobre o sepultamento dele, eu gostaria de comentar que, quando eu estava compondo este verbete, este perfil, eu encontrei em jornais do Piauí da época, me parece jornal Imprensa, né, algumas notas escritas por Davi Caldas, né, acusando o médico Simplício Mendes, que presidia a província, de não ter permitido que fosse cumprido o último desejo de José Carvalho de Almeida,
que era ser sepultado na capela, né? Mas como já existia uma lei que proibia, né, o sepultamento das capelas, tinha que ter uma licença, né? E que o doutor Simplício Mendes não teria permitido, né? E o Davi Caldas, como adversário do Simplício Mendes, ficou usando um pouco isso na imprensa, né, para bater em Simplício Mendes, né? Existe algumas notas nesse sentido, né? Mas aqui eu estou vendo aqui, vou até aqui foi a nota que comunicou o óbito dele. O Davi Caldas, né, anotou assim: falecimento em 30 de maio, próximo findo, faleceu no termo das Barras o comandante superior reformado Zé Carvalho de Almeida, com a idade, avançada idade, 99 anos, olha, quase um século, né? Seu cadáver foi sepultado na vila 31 do referido mês, no cemitério de Nossa Senhora da Conceição, notando-se que, por falta de uma ordem do dia, segundo nos informam, deixou-se de prestar as honras militares que eram devidas ao ilustre finado. José Carvalho de Almeida era um varão distinto pela sua piedade, nobre caráter e excelência de sua família, a quem damos os nossos sinceros pêsames. Mas logo publicaremos a seu respeito alguns apontamentos biográficos. Seu nome, venerando, interessa pelo menos a singela história do município de Barras. Jornal Imprensa, 16 de junho de 1869. Como eu falei, depois dessa nota, Levi Caldas, ele faz exatamente algumas abordagens, algumas homenagens a José Carvalho de Almeida, mas acusa o governador Simplício Mendes de não ter permitido, né, apesar de ser correligionário, porque Simplício Mendes era conservador também, né, de não ter permitido o sepultamento de José Carvalho de Almeida na Capela de Barras, que era o desejo dele, como foi o Manuel José da Cunha, né? Então, Deus, assim, em resumo desses artigos é isso, né? Esse levantamento que fizemos da história de Barras, né? Desses principais vultos na história, quer dizer, a cidade de Barras é muito antiga a sua história, né? Suas raízes, como foi dito, deitam ainda no princípio do período colonial, e por isso mesmo são etapas, né? Barras teve pelo menos 5 nomes, pelo menos não, Barras podemos afirmar com segurança que Barras teve 5 protagonistas, né? Na sua fundação, né? Que foram exatamente essas figuras por nós nominadas aí, de Miguel Carvalho de Almeida, Miguel Carvalho de Aguiar, Manuel Carvalho da Cunha, Manuel José da Cunha, Francisco Borges de Leão e José Carvalho de Almeida, né? Cada um em seu tempo deram a sua contribuição e ajudaram a construir essa prazível e bela cidade, né? Próspera aí do centro-norte do Piauí, no Vale do Rio Maratauã, afluente do Longar. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Nós gostaríamos aqui, para encerrar, de pontuar aqui alguns questionamentos. Sim. Na esperança de que, embora esses verbetes estejam aí se somando ao conjunto de sua obra, que vem sendo publicada em diversos tomos, eu digo a obra piauiense notáveis, tá? Sim. Porque o Dr. Reginaldo Miranda é autor de um conjunto muito variado de pesquisas de história do Piauí, inclusive por meio delas eu consegui ter uma noção muito clara dos imbricamentos familiares no Médio Parnaíba piauiense, de percorrer, de inclusive descobrir muitos aspectos interessantes, inclusive um deles aqui nesse verbete, embora se desvie aqui um pouquinho aqui do foco principal aqui de sua fala, que é a descendência de Manuel do Rego Monteiro, e os vínculos, como se constitui a ligação entre Rego Monteiro do Médio Parnaíba e do Sul e os Rego Monteiro do Norte piauiense. Mas voltando aqui ao que verdadeiramente interessa, a princípio eu gostaria de saber do senhor se há algum registro, se nas fontes primárias que o senhor pesquisou, se há algum outro registro dessa descendência de Miguel Carvalho de Aguiar, se há alguma referência à sua filha Ana, que não o testamento. Se o senhor encontrou alguma outra referência que não exclusivamente o testamento. Não, professor Dilson, eu não encontrei outra referência. O único conhecimento que eu tenho realmente dessa filha é no testamento, né? Mas o testamento é um documento importante, que é um documento público, né? Feito perante o cartório da época, a justiça da época, né? Onde ele declara ter aquela filha e que deixa os bens para ela, né? Então,
é fora de discussão que ele deixou essa filha, né? Agora, o que eu percebo, isso aqui é uma leitura que eu faço, que ele era uma pessoa influente, né? Era de família importante, mas estava só. O pai já tinha falecido, os irmãos moravam na Bahia, eu conheço dele um irmão chamado Bernardo Carvalho de Almeida, o nome, que era um frei, deve ter falecido antes dele, porque desaparece da história. Uma filha, uma irmã dele também, que morava na Bahia, casada com Miguel Xavier Ala, coisa assim, né? E aqui no Piauí ele estava sozinho, um pouco isolado, embora tivesse muito carvalho, mas outras ramificações, né? E ele deixa o casamento dele não foi bem sucedido no casamento, né? Ele diz no testamento, né? Que a esposa foi arrancada de casa pelos parentes dela, a esposa, e ele fica aqui, né? Como muitos descolonizadores, né? Em relacionamentos com índias, com as escravas, as pessoas tal, que não eram relacionamentos, vamos dizer assim, oficializados pela igreja, né? E ele deixa esses bens com essa menina, né? Isso é a leitura pessoal que eu faço. Por que essa menina, o nome dela não aparece na história, e que ele falece ali em 1750, né? Em 1700, eu olhei aqui, deixa eu ver aqui, 1759, né? Que ele falece. Deixa eu só conferir aqui, para não ficar dúvida, né? Ele falece em 1700, ele faleceu em 1752, né? Em torno de 1752, a data também né? E logo em seguida, aquele documento de 1762, a fazenda já tinha passado a ser de Manuel da Cunha Carvalho, ele já tinha sido dono dela, já tinha vendido para uma pessoa, que tinha vendido uma parte para outra, né? Então, foi desde o início que ele tomou de conta dessa fazenda, essa menina praticamente não teve domínio da fazenda. Falta de influência, ele deixou, quer dizer, dela aqui nesse meio, né? E o que acontece? Naquele tempo tinha esse contrato de arrematação de dízimo, uma coisa e outra, que deram um jeito de executar dívidas dele, do falecido Miguel Carvalho, e na execução dessas dívidas foi que Manuel da Cunha Carvalho arrematou a fazenda no Rio dos Ausentes, quer dizer, na verdade, eu não vou, né? Mas praticamente tomou, né, de uma menina né, sem prestígio, sem influência, né? Isso acontecia, né? Então, de forma que essa menina nem aparece na documento, né? Quer dizer, do testamento, não chegou nem, pela leitura que eu faço disso, por que ela não aparece? Ela não chegou nem a ser senhora de fato da fazenda. Antes da execução do testamento, né, foram executadas as dívidas e a fazenda foi colocada em asta pública e arrematada pelo Manuel da Cunha Carvalho. Quer dizer, na verdade, podemos dizer o seguinte: a Ana não chegou nem a ser dona da fazenda. Por isso que ela não aparece lá na história, né? Ela não chega sequer a ser reconhecida, né? Eu digo É, reconhecida formalmente. porque é o seguinte: o testamento legou a fazenda para ela. Mas aí tem que ir o inventário, né, para tudo o testamento ser aberto e passar. Não chegou nem a ser transmitida. O que eu sinto é isso, não chegou nem a ser transmitida. Durante a abertura do testamento, a Fazenda Pública já entrou com a execução das dívidas, né? E colocou a fazenda em leilão, em asta pública, e foi arrematada por esse já grande fazendeiro do Piauí. Então, você veja o seguinte, né? E vamos aqui, o documento está aqui, o documento do conselheiro. Quando ele faz o estoque da fazenda, ele não fala em Ana. Quer dizer, então, eu até posso afirmar com segurança que a Ana não chegou a ser dona da fazenda. Porque se ela tivesse sido proprietária, tivesse registro o nome dela, tinha sido referido pelo conselheiro Francisco Marcelino Gouveia, né? Ele nem a ela faz referência, quer dizer, ela tinha o direito de herdar a fazenda pelo testamento, mas não chegou a herdar. Quer dizer, a fazenda foi arrematada em asta pública e não chegou nem aí para o inventário, né? Já foi essa execução contra o espólio de Miguel Carvalho de Aguiar. Então, até para ficar esclarecido, que nós estamos aqui relatando fatos históricos, né? É importante se dizer que a fazenda de Miguel Carvalho de Aguiar, ela passou diretamente para Manuel da Cunha Carvalho. A cláusula do testamento não chegou a ser efetivada. Por quê? Porque na cadeia dominial, feita pelo conselheiro Francisco Marcelino, ele nem faz referência ao nome dessa filha, dessa Ana, né? Por quê? Porque a vontade do pai não chegou a ser satisfeita. Outro fator então é que a descendência de Ana, se existiu, diga-se de passagem, portanto, a descendência de Miguel Carvalho de Aguiar, perdeu-se para sempre, se existiu por meio de Ana, perdeu-se para sempre na poeira da história, né? Perdeu-se, porque até os bens, se ela tivesse herdado essas fazendas, ela ficar com um patrimônio desse,
o nome dela ia deixar mais rastros na história, porque além de projetar uma família, né, com condição econômica, tinha ficado registros, né? Aí a gente ia saber com quem ela casou, quem era, né? Mas com certeza, uma menina, eu penso assim, uma menina dessa, daquela em plena colônia, né? Filha de escravas ou liberta, mas, né, africanos, e pobre, perdeu tudo, não conseguiu herdar o patrimônio que o pai deixou, com certeza, você diz, perdeu-se na poeira da história, né? Ela se deixou descendentes, ficaram perdidos, né? Doutor Reginaldo, para nós encerrarmos, eu queria lhe encaminhar aqui um outro questionamento. Nós observamos que há uma grande migração, eu vou usar aqui essa expressão, das famílias que estão à frente do processo de colonização. Elas migram, uma hora estão em Oeiras, outra hora, eu estou tomando como parâmetro sobretudo os Castelo Branco. Sim. E os Carvalho. Uma hora eles estão, por exemplo, em Oeiras, uma hora estão em Parnaíba, através das gerações sucedâneas. Se nós tomarmos, por exemplo, como parâmetro João do Rego Castelo Branco, por exemplo, então nós vamos encontrar essas famílias colonizadoras ou os colonizadores num dado momento em Oeiras, num dado momento em Parnaíba, num dado momento na região do antigo Campo Maior, em um dado momento na região da antiga Barras. Então, essa migração dessas famílias em gerações sucedâneas para outras regiões do Piauí ou para outros espaços do Piauí, tem se constituído em alguma forma de obstáculo para as suas pesquisas? Sobretudo na tentativa de reconstituição da teia social, quando eu digo social, familiar, política, econômica do Piauí? Até que não tem enfrentado essa dificuldade, professor Dias, porque naquele tempo eram poucas municipalidades. Quer dizer, se fosse hoje era mais difícil, podia estar numa circunscrição diferenciada, mas se nós formos pensar nesse período que estamos abordando aqui, 1700 né, nos 1700, por exemplo, nós tínhamos aqui o Piauí todinho, nós tínhamos Parnaíba, a Vila de Parnaíba, no extremo norte, a de Campo Maior, no centro-norte, a de Marvão, lá mais para a cabeceira do Poti, a de Valença, Oeiras, né? Aí vamos para Jeromim e Paranaguá. Então, o que acontece? Só tinha daqui, por exemplo, você vê o João do Rio Castelo Branco, nasceu em Parnaíba, foi para Oeiras, né? É porque o pai dele era capitão-mor, na Vila da Parnaíba, na antiga Vila da Parnaíba, não é nem a vila oficializada depois, né? Aquela vila ali era uma vila porque era a morada de um capitão-mor, né? Não era a Vila de Parnaíba, que foi criada em 1762. Então, quando ele vai iniciar a carreira militar, então ele vai primeiramente para Paranaguá, onde tinha um parente dele lá, ele inicia. Mas quando ele, com a instalação da capitania, que ele ascende na escala militar, ele vai para a capital, porque ele passa a ser o comandante militar do Piauí. O Luiz Carlos de Abreu Bacelar, que estava em Parnaíba também, era de Parnaíba, mas o filho já vai para Valença, por quê? Porque ele foi ser capitão-mor de Valença, né? Então, assim, é porque entre Valença e Parnaíba só tinha Campo Maior, quer dizer, eram poucas municipalidades, né? Então, o que tem de documentação termina ficando nessas, né, em Parnaíba, em Campo Maior, em Valença e tal, né? Mas essa movimentação, de certa forma, se nós formos analisar a estrutura de poder na capitania, o que é que dava o poder, né? As fazendas, né? Todos eles eram grandes fazendeiros, o poder econômico. Tinha o poder militar, né? Com a fundação das vilas, dominar as vilas, que era esses carros Capitão-Mor, era o Senado da Câmara, né? Então, se nós formos analisar, a família Castelo Branco, ela montou uma bem estruturada sistema de poder no Piauí. Nós fomos ver, por exemplo, em Parnaíba, lá era a terra do João do Rego, lá tinha sempre o Simplício da Silva, o Domingos, depois o Simplício, o Manuel Antônio da Silva Henrique, que nós falamos na nossa conversa, né? Mas tinha também os irmãos ali, os Castelo Branco, os Lopes da Cruz, e Buriti dos Lopes, né? E tal, que era o Castelo Branco, né? Então, eles estavam ali. Embora aqueles dias da Silva estivesse liderando lá dentro da vida, mas eles estavam ali como um forte suporte, de forma que tinha uma perfeita sintonia deles com os Castelo Branco, né? O Castelo Branco era o principal fornecedor de carne para despachar charqueadas, e o apoio político para ele se manter na vida, ele dependia desse apoio dos Castelo Branco também nas fazendas que circundavam ali naquele vale do Rio Pirangi, que é hoje Buriti dos Lopes, né? E região.
Em Barras, nós tínhamos, Barras naquele tempo não existia ainda, Barras fazia parte do Campo Maior. Nós estávamos no Castelo Branco. Em Barras, nós tínhamos ali, por exemplo, Francisco da Cunha Silva Castelo Branco, como comandante, o principal militar de Campo Maior, né? Era a estrutura do corpo militar da época. Nós tínhamos em Valença Luiz Carlos Pereira da Abreu Bacelar, que foi o velho, depois o filho, que era chamado Luiz Carlos da Serra Negra, né? Também como capitão-mor de Valença e comandante militar, e o principal fazendeiro de Marvão, de forma que ele tinha domínio nessas duas localidades. Em Oeiras estava o João do Rei Castelo Branco, como tenente-coronel, comandante, era hoje, se ele fosse hoje aqui no Piauí, era o comandante da Polícia Militar, né? Quer dizer, ele comandava as forças militares do Piauí, era mais alta patente. Em Jerumenha, nós tínhamos ali, através da família da esposa do João do Rego, os filhos, por exemplo, Antônio do Rego, o Castelo Branco, o Feto do Rego, nasceram em Jerumenha, de forma que eles tinham, que era através dos Barros Taveira, do Gomes Travassos, eles tinham toda essa influência ali, os Pereira da Silva, que o Antônio Pereira da Silva era genro do João do Rego, de forma que, se não for analisar, eles tinham domínio muito forte em Oeiras, Valença e Campo Maior, que eram as vilas centrais do Piauí. Em Parnaíba não dominava 100%, mas tinha forte influência, porque os que dominavam dependiam deles. Aí tinha também uma influência em Jerumenha muito forte. Aí só ficava fora disso Paranaguá, que sempre foi ligada mais à política da Bahia, né? E tudo, então, de forma, por isso eles tinham estrutura. Aí, se você pegar os aldeamentos indígenas, que tinha mão de obra, que também tinha força militar, o João do Rego era diretor do aldeamento de São Gonçalo, né? E de São João de Sene foi. Que também era tudo era força. Você tinha a força dos índios, a mão de obra, né? Era outra força. As fazendas, depois que as fazendas foram. As fazendas também, as fazendas do Real Fisco, né? O Feto do Rego que foi dividido em 3 inspeções, ele era inspetor de uma, também, que era lá naquela inspeção exatamente do Canindé. De forma que, assim, eles se deslocaram para região diferente, mas para assumir essas posições, né? Por isso mesmo que foi a família mais influente nesse período de capitania do Piauí, né? Só vai perder isso com a independência quando ascende outro grupo ligado, que é o do Visconde, já, né? Já comprando as fazendas que era do Luiz Carlos da Serra Negra, da viúva do Luiz Carlos, já tinha falecido Luiz Carlos e tal. Quer dizer, então, se a gente for analisar, né? Quer dizer, eles, Castelo Branco, saíram para essas vidas, mas exatamente para assumir as posições de mando, né? E terminaram tendo muita força, né, no governo, quer dizer, muitas autoridades que vieram para cá terminaram se dobrando, as que não se dobravam entraram em choque, como o Vidor Durão, chegou a ser preso, né? Dom João de Amorim Pereira, grandes conflitos com o rei Castelo Branco, com Luiz Carlos da Serra Negra, né? De forma que, assim, eles foram para tomar essas posições políticas e por isso mesmo que se tornou a família mais influente nessa fase da vida pública do Piauí. Ao agradecer o doutor Reginaldo Miranda pelo importante diálogo para a série Tributo à Cidade Natal, que visa constituir arquivos e memória sobre a história de Barras do Maratauã, eu enfatizo que o livro Piauienses Notáveis, o tomo 1, circula, possível de ser adquirido em livrarias de Teresina e também na sede da Academia Piauiense de Letras. Um livro que deve constar na biblioteca de todos que têm interesse por compreender a sua identidade, por compreender a história do Piauí. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Ressaltando que os verbetes que o senhor leu aqui estão também em sua coluna no portal Entre Textos, na coluna Diálogos com a História. É possível que os verbetes, os ensaios verbetes do Dr. Reginaldo Miranda sejam lidos na coluna Diálogos com a História, publicada em www.portalentretextos.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos um pouco aqui sobre a cidade de Barras, sobre a história do Piauí, né? Estou sempre disponível para outras oportunidades. Muito obrigado.